Hello everybody! Hoje vai ser um vídeo meio diferente, vai reagir TikTok, só que um pouquinho diferente. Vamos ver alguns vídeos, então hoje vai ser um pouquinho mais longo, então começando com esse. Hoje trazemos a sinistra história de Maria Angulla. Ao longo do tempo, as versões variavam, mas a mais popular nos conta sobre a filha de um latifundiário que cresceu na cidade de Cayambe. Era alegre e alerta, mas despertou a desconfiança dos outros devido ao seu comportamento. Maria gostava de mentir e criar problemas. Ela fofocava sobre os outros e se divertia fazendo circular mexericos e boatos entre os seus amigos para antagonizá-los. Ela passou tanto tempo tramando suas intrigas que nunca se preocupou em aprender a cozinhar ou organizar as coisas ao redor da sua casa. À medida que foi crescendo, ela se apaixonou por Manuel, um cara simples e trabalhador que pediu a Maria que cozinhasse os seus pratos favoritos para ele. Mas ela não tinha ideia das receitas, ela mal sabia colocar um pote de água no fogão. Então ela foi obrigada a recorrer à sua vizinha, Dona Mercedes, que era uma grande cozinheira. Dia após dia, Maria ia até a sua casa para perguntar como preparar os pratos que o seu marido pedia. Vamos lá. A Dona Mercedes explicou pacientemente, passo a passo, a receita. Mas no final, em vez de agradecê-la e reconhecer a sua ignorância, Maria simplesmente fingiu que já sabia. Por fim, a Dona Mercedes começou a se cansar dessa arrogância de Maria, que parecia saber tudo, e decidiu então lhe dar uma lição. Quando ela veio pedir a receita para fazer um caldo de tripas com puzum, que era para o estômago, ela explicou que era muito simples. Tudo que ela tinha que fazer era ir ao cemitério e roubar as entranhas de uma pessoa recentemente falecida. Maria ficou impressionada, mas mais uma vez ela fingiu que já sabia e ouviu a Dona Mercedes. À noite ela foi ao cemitério com uma faca bem afiada, esperou que todos saíssem e desenterrou o caixão da sepultura mais recente. Quando ela abriu a tampa e viu o falecido, o medo a paralisou, mas ela tentou invocar a sua coragem. Ela mergulhou a faca 2 ou 3 vezes no cadáver até tê-lo aberto em fatias, agarrou as entranhas e correu para fora do cemitério. No dia seguinte, quando ela se recuperou daquele choque, ela preparou o prato macabro para o seu marido. Esse último, ignorando a receita, ficou encantado e devorou tudo sem deixar uma migalha. Maria tinha conseguido escapar mais uma vez, mas naquela mesma noite ela teria que enfrentar as consequências de suas ações. Era tarde, ela estava na cama dormindo com o marido, quando um som bem uivante a despertou. O vento estava soprando nas janelas e nas escadas, e ela podia ouvir o ranger dos passos que se aproximavam pesadamente do seu quarto. Eles pararam do lado de fora da sua porta e ela pôde ver um brilho fosforescente, acompanhado por um profundo gemido. Maria Angulla, devolva-me minhas entranhas e meu puzum que você roubou do meu túmulo sagrado. Maria se assustou enquanto a porta era empurrada por um espectro horrendo com a barriga aberta e avançando em direção a ela. Maria Angulla, me devolva as minhas entranhas e o meu puzum que roubaste do meu túmulo sagrado. A mulher não sabia o que fazer e se escondeu debaixo dos lençóis, mas as mãos frias e ossudas do espectro a agarraram pelas pernas e a arrastaram para fora da casa através da janela. Quando Manuel acordou, não encontrou sua esposa e nunca mais teve notícias dela. Mas tem uma segunda versão, que fala que a Maria Angulla era diferente. Uma menina de 14 anos que ajudou a sua mãe a vender tripa miski, uma comida tradicional grelhada em uma esquina da cidade colonial de Quito. Um dia, ela enviou para comprar mais tripas no mercado, mas a Maria desobedeceu. Ela foi brincar com os amigos e gastou o dinheiro que tinha sido dado para ela comprar. Quando ela voltou para casa, ela estava aterrorizada, pensando na punição que a sua mãe lhe daria. Mas naquele momento, ela passou por um cemitério e pensou em uma maneira de escapar dele. Maria entrou sorrateiramente e roubou as entranhas de uma pessoa falecida recentemente enterrada e depois deu à sua mãe para preparar o miski. Surpreendentemente, o prato foi um sucesso. Todos gostaram e Maria foi poupada do seu castigo. Mas mais uma vez, o defunto se vingou à noite. Maria Angulla, devolva-me as minhas entranhas e o meu puzum que você roubou da minha sepultura sagrada. A menina acordou no meio da noite paralisada por uivos miseráveis que ninguém mais podia ouvir. Maria Angulla, devolva-me as minhas entranhas e o meu puzum que roubaste da minha sepultura santa. Ela se desesperou ao ouvir os passos do espectador se aproximando do seu quarto. Aterrorizada com o tormento que isso poderia lhe infligir, ela tentou o melhor que pôde para se libertar. Ela tirou uma lâmina de barbear de uma gaveta e cortou o estômago. Quando o espectro entrou no quarto, ele encontrou a menina em agonia, suas entranhas espalhadas por toda a cama. Não podemos saber se essa história de Maria Angulla era real ou se é apenas uma lenda, mas podemos tirar uma valiosa lição a partir dela. Nunca profane o resto dos mortos.
Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você Isso aí, curtiu. gente. Até o próximo vídeo. Agora eu vou procurar outro aqui, tá? Já voltei. Vamos começar aqui. Vamos lá. Bem-vindos a mais um vídeo de horror, TikTokers. Hoje trazemos para vocês uma lenda urbana que se refere a um antigo jogo infantil japonês. No começo, parece totalmente inocente, mas esconde uma origem assustadora. A palavra kagome poderia ser traduzida como círculo, mas também significa gaiola ou cercar. As regras do jogo variam de acordo com a tradição, mas a forma mais popular é jogada da seguinte forma. Uma criança é escolhida como Oni, que significa demônio ou ogre em japonês, e deve sentar-se com os olhos vendados no meio de um círculo formado pelos outros jogadores. As outras crianças dão as mãos e ficam em torno de Oni, enquanto cantam uma canção Kagome, Kagome. Quando a música termina, o Oni chama o nome da pessoa que eles acham que está por trás. Se ele acertar, essa pessoa vai ao centro e vai trocar de lugar. Se não fizer, eles permanecerão no meio até que acertem. Existem muitas teorias sobre a origem desse jogo. Alguns relacionam isso com a tradição mitológica japonesa. Outros dizem que no período Asuka, as crianças da casa imperial, no Japão, começaram a jogar o jogo quando eram controlados pelos líderes do clã Soga. E eles eram prisioneiros no palácio, impossibilitados de sair. Entretanto, tem também uma origem terrível circulando na rede, que remonta a 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, especificamente em um orfanato em Shimane. Naquele tempo, oficiais nazistas tinham usado o orfanato para conduzir experimentos clandestinos com crianças. Essas experiências consistiam em uma busca por uma suposta interruptor no cérebro que, quando ativado, faria com que o cérebro envelhecesse lentamente a ponto de culminar com a morte. Os cientistas nazistas acreditavam que, se eles pudessem usar esse interruptor e pudesse ser localizado e removido do cérebro, se tornaria um ser imortal. Em outras palavras, eles queriam a fórmula para a vida eterna. Muitas crianças morreram prematuramente como resultado dessas intervenções em seus cérebros. Eles foram enterrados na floresta ao redor do orfanato e seus nomes não apareceram em nenhuma documentação. Entretanto, após várias tentativas, eles conseguiram intervir em uma garota, removendo seu cérebro. Removendo a área em que eles procuravam e conseguindo reanimá-la depois da operação. Quando ela acordou, tudo parecia normal. Então, em vista do seu sucesso, eles decidiram continuar para operar mais crianças da mesma forma. Após as operações, as crianças conseguiam se comunicar normalmente, apesar de alguns comportamentos estranhos. Eles andavam pelos corredores com rostos exageradamente sorridentes e eufóricos, como se compartilhassem um grande segredo. Quando uma das crianças era deixada sozinha com o cuidador, o seu olhar mudava imediatamente para um de ódio terrível. E lá, eles começaram a circular ao redor, vários deles entoando Kagome, Kagome. Eles cercaram o guardião em um círculo e encararam com um olhar quase monstruoso, o aterrorizando. No final da guerra, quando os cientistas e médicos deixaram o orfanato, um dos zeladores deixou o seu testemunho, afirmando que essas crianças se aproximaram dele e lhe pediram para jogar o jogo. Seus rostos eram tão horríveis que ele se virou e saiu correndo para fora do prédio. A lenda diz que o orfanato ainda hoje está de pé e que as crianças ainda estão vivas lá dentro. Meu Deus. Mas não são fantasmas. Eles estão condenados a viver para sempre devido às intervenções médicas. Eles afirmam que muitos ousaram entrar no prédio e nunca conseguiram escapar. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo. Esse aqui é o último. Então, começando a lenda de Lula Molusco. Tic, tic. Bem-vindos, amantes do escuro. Nós sabemos que você adora personagens animados que escondem uma história terrível por trás, como já mostramos com a assustadora origem de Peppa Pig. Prepare-se para não ver outra de suas séries favoritas da mesma forma, já que vamos contar a verdadeira história de Lula Molusco. Existe uma lenda sombria que circula nas redes sobre esse personagem. Você tem coragem de vê-la? Nick começava um novo dia no Nickelodeon Studios, trabalhando na famosa série do Bob Esponja. Em 2004, eles lançaram um filme, então a estreia da próxima temporada da série atrasou um pouco mais do que o normal.
Meu O primeiro Deus. episódio ficou pronto depois de alguns meses. Editores e dubladores estavam na sala de edição. Lá todos eles assistiam juntos. Não era o vídeo final, então eles às vezes brincavam um com o outro, dando um título engraçado. Quase sempre eram piadas relacionadas ao trabalho, mas desta vez eles ultrapassaram os limites. O título era bastante perturbador. Estava escrito: O Suicídio do Lula Molusco. Depois de vários comentários sobre o título macabro, eles apertaram o play. Começou da mesma forma de sempre, a melodia alegre que todos conhecemos. Lula Molusco apareceu tocando clarinete. Ele tocava muito mal, e isso fez Bob rir. Então Lula Molusco parou e gritou pedindo para ele ficar quieto, pois ele tinha um show mais tarde e precisava ensaiar. Após a transição das bolhas, o Lula Molusco apareceu novamente no show. As pessoas o vaiavam porque ele tocava muito mal o instrumento. Os xingamentos eram excessivamente agressivos, muito diferente das expressões que poderíamos encontrar na série e carregados de malícia. Ele estava muito nervoso, não sabia o que fazer. E naquele momento, ao olhar para a plateia, viu Bob rindo e vaiando. Ele estava se comportando de maneira muito diferente do normal. Não fazia sentido. Os olhos dos peixes que estavam na plateia eram um vermelho muito estranho, como um estilo de desenho que parecia real. Um dos editores parou o vídeo e perguntou quem era o autor daquela piada. Todos se entreolharam. Ninguém parecia saber nada sobre isso. Nick o encorajou a continuar reproduzindo o vídeo, certo de que o responsável acabaria rindo e todos descobririam quem era. Eles continuaram com a animação. A cena mudou. O Lula Molusco pode ser visto sentado na beira da cama com uma expressão muito triste. Nesta parte da sequência não se ouvia nada. Não havia som. O silêncio durou 30 segundos e foi quebrado pelos soluços de Lula Molusco. Ao fundo, uma leve brisa começou a ser ouvida. O Lula Molusco, cobrindo o rosto, começou a chorar em silêncio por mais um minuto. O som passou de muito baixo para muito alto, os assustando. A câmera começou a se aproximar do seu rosto aos poucos, enquanto seu choro ficava mais alto, cheio de dor e raiva. A imagem se distorceu por alguns segundos e voltou ao normal. O vento parecia mais forte e realista, como se não viesse dos alto-falantes, mas sim de algum lugar da sala. E de repente uma risada. Durou apenas um segundo, quase imperceptível. Após 30 segundos, a tela ficou embaçada e algo piscou rapidamente, como se uma imagem estivesse faltando na animação. Nick e os seus companheiros executaram o vídeo parte por parte para ver do que se tratava. Era a foto de uma criança morta. O seu rosto estava deformado, ensanguentado e um olho pendurado sobre o rosto. Ele estava deitado no chão com o estômago aberto e as tripas para fora. Chega! O chefe de som gritou. Você passou dos limites! Isso não é nada engraçado! Vamos deixar o cara engraçado sair e confessar. Se você queria que todos ríssemos, você se enganou. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Todos se entreolharam, mas ninguém quebrou o silêncio. O chefe de som, vendo que ninguém assumia ser o autor, pegou seu casaco e saiu da sala batendo a porta. O editor manteve o dedo na tecla do computador, sem saber o que fazer. Nick o encorajou, acenando com a cabeça para ele continuar a reprodução. A imagem mudou de volta para o Lula Molusco, chorando ainda mais alto. O sangue escorria de seus olhos, também desenhados de maneira muito realista, machucando todo o seu rosto. O vento de fundo naquele momento parecia um furacão. Até mesmo galhos quebrados podiam ser ouvidos. A risada, que costumava durar um segundo, agora durava mais e estava se tornando mais frequente. Após 20 segundos, a tela voltou a falhar novamente e uma nova ondulação apareceu, como se um pequeno pedaço de imagem estivesse faltando. Os editores retrocederam o vídeo para ver a imagem que estava escondida. A fotografia agora era de uma menina, na mesma posição da criança anterior, deitada no chão com a barriga aberta e os olhos pendurados. Nick estava em choque. Um colega começou a vomitar ali mesmo. As imagens eram muito reais. Após uma breve pausa para se recuperar, eles deram play. Eles tinham que continuar assistindo aquele vídeo. A cena estava novamente em Lula Molusco. Os seus olhos eram muito reais e estavam sangrando. Ele estava olhando para a tela, como se estivesse olhando para os editores, que estavam parados. Após 10 segundos, ele começou a soluçar, desta vez sem cobrir os olhos.
O som estava muito alto e forte, misturado com gritos. Lágrimas e sangue escorreram pelo seu rosto como um rio. O som do vento agora estava acompanhado de risadas. E novamente o piscar de uma fotografia. Desta vez,